Oi pessoal, eu sou o Lucas e esse é o Letras na Rede. No episódio anterior, eu falei a respeito da Inconfidência Mineira e destaquei a participação dos letrados brasileiros da época nessa movimentação política. Letrados esses que foram nossos poetas árcades. O link para o vídeo está aqui embaixo na descrição. Hoje a gente vai mergulhar um pouco no arcadismo e na poesia daquele período. Mas para entender essa poesia, antes é importante a gente ter em mente algumas coisas. Eu falei no outro vídeo sobre a influência política do iluminismo na Inconfidência Mineira, além, é claro, da Revolução Francesa na Europa, por seus ideais de liberdade e igualdade entre os homens. Só que essa corrente, no século XVIII, não influenciou apenas o âmbito político das sociedades, mas também o campo artístico. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a base do iluminismo é a razão. O iluminismo simplifica a compreensão do mundo pelo filtro da racionalidade, do pensamento, que por sua vez permite ao homem questionar a realidade ao seu redor. Os iluministas não aceitavam o poder divino dos reis, a fé cega e obediente à Igreja Católica. Então, se os homens começaram a romper com esses dois emblemas politicamente, é óbvio que a arte não ia passar impune. A arte barroca no século anterior estava muito próxima da Igreja Católica, tanto que as pinturas e esculturas geralmente traziam temática religiosa. Você pode ver mais sobre o barroco nos vídeos da Denise aqui no canal. No século XVIII, os dogmas, as proibições da Igreja não combinavam mais com a proposta de liberdade e emancipação do iluminismo. Por isso mesmo, a arte precisava de alguma forma se libertar. O artista ou o poeta não está mais ligado naqueles jogos de palavras e nas formas mais complexas de expressar as ideias, como se via antes no barroco. E nessa ruptura nasce um novo estilo, o arcadismo, também chamado neoclassicismo. O lugar encontrado para essa liberdade é basicamente a natureza, com simplicidade e sem muita subjetividade. Você provavelmente já ouviu falar em Carpe Diem, certo? O que não falta é Carpe Diem por aí. Em mensagem, placa de loja, cartão de aniversário, embalagem, tatuagem, enfim. O significado dessa expressão, Carpe Diem, é relacionado ao arcadismo, porque mais ou menos resume essas propostas. Aproveitar o momento, viver a vida com simplicidade, com tranquilidade. Vamos fazer uma comparação rápida entre duas pinturas que vão aparecer aqui na tela. A primeira é uma pintura barroca, do Caravaggio, de 1605. Nela a gente vê São Jerônimo concentrado, escrevendo, com a testa franzida. E a gente também vê muita sombra, que contrasta bastante com o manto vermelho ao redor do santo. Essa outra, porém, foi pintada entre 1761 e 1762 pelo alemão Anton Raphael Mengs, já no modelo neoclássico. Agora, a gente não vê uma representação religiosa, e sim figuras que também apareciam no Renascimento. As personagens da pintura estão no meio da natureza, que é mais iluminada e mais cheia de cores, e a gente vê várias donzelas rodeando um homem. Essas donzelas são as musas da história, da poesia, enfim, cada uma para uma área do conhecimento. E o homem ao centro é o deus Apolo, segurando uma coroa de louros em uma mão e uma lira, um instrumento musical, na outra mão. E por que esses nomes, arcadismo e neoclassicismo? Basicamente porque o modelo buscado pelos artistas do século XVIII é o clássico greco-romano, que já foi buscado pelo Renascimento. Por isso, o nome neoclássico, ou seja, novo clássico. Quanto ao nome arcadismo, a gente sabe que a Arcádia era uma região da Grécia Antiga onde os camponeses se divertiam e faziam competição de galanteios entre si para homenagear suas camponesas. No século XVI, um poeta italiano, Sannazaro, fez muito sucesso com uma obra chamada Arcádia, em que se baseava numa obra de Virgílio e falava nessa vida no campo. E depois dele, muitos outros poetas passaram a usar o mesmo tema e estilo. Até porque naquela época, e também no arcadismo, a ideia de imitar outro poeta não era uma coisa ruim. Muito pelo contrário, era a prática mais comum. No século XVIII, Arcádia foi o nome dado às agremiações de poetas que compunham nesse mesmo estilo simples, voltado à natureza. Os poetas geralmente assumiam um pseudônimo, que era um pastor, um camponês, enfim, que galanteava uma pastorinha e falava sobre a simplicidade da vida perto da natureza.
Mas é importante notar que esses poetas não eram pastores que viviam no meio do campo. Eram homens da cidade, homens cultos, com formação superior, que faziam parte das elites locais. Até porque o conhecimento e o acesso à escolarização, à escrita, enfim, era praticamente exclusivo dessas elites urbanas. Existiram várias Arcádias no século XVIII. Na Itália, a Arcádia Romana, em Portugal, a Arcádia Lusitana. E no Brasil? Bom, o Brasil teve várias agremiações de escritores no século XVIII que infelizmente não duraram muito tempo, e sobre algumas os registros se perderam no tempo. Mas com o nome de Arcádia mesmo, houve a Arcádia Ultramarina, criada em 1768 pelo poeta mineiro Cláudio Manuel da Costa, um dos Inconfidentes de Minas e o nosso primeiro Arcade na literatura brasileira. É sobre o Cláudio que a gente vai conversar no próximo episódio. Até mais! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente. Você nos encontra em todas as mídias pelo @letrasnarede. Até mais!